aqui na DGR, junto com o pastor Tavares, sua esposa, toda a sua família, o seu ministério. É uma alegria estarmos aqui nesta oportunidade. O pastor Tavares já nos convidou há alguns anos para vir aqui, uns 2 anos atrás, e não tinha dado certo na agenda, e aprove a Deus estarmos aqui nesta noite. Ele dizia: pastor, o senhor não quer ir lá pregar? Eu disse: não é que eu não queira, não dá agenda também, e eu não indo, o senhor não perde muita coisa também, tem outros melhores, e daí não é muita, não perde muita coisa, mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui nesta oportunidade, junto com o pastor Tavares, os obreiros. O pastor Tavares é um amigo, um companheiro na obra missionária, sempre está conosco viajando no campo missionário, e fomos já em algumas viagens, 2 vezes no Acre, na Bahia, já fizemos algumas viagens missionárias, no Amapá também, o pastor Tavares andou lá em cima dos buritizeiros, lá no Amapá, andou meio atolado na lama lá, em cima dos buritizeiros, escorregando. O Natan estava também, rolou lá na lama, mas é assim a obra de Deus, fazer a obra do Senhor é algo maravilhoso. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura, enquanto você localiza aí. Pregar depois desses homens aqui não é fácil, Eu só vou dar um testemunho, já pregaram bastante aí, Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30, até o versículo de número 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 até o versículo 40, são 10 versos, eu quero ler. Antes disso, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos pregadores que estão aqui, que já ministraram: Natan, Ezequiel, o Gabriel, o nosso missionário, pastor Regi, o nosso missionário ali na Bahia. Esse ano que passou, nós estivemos 2 vezes com ele, ali na Bahia, fazendo um trabalho lindo, ele está fazendo ali, um missionário nato, ele e a sua esposa Jair, e a sua filhinha, que faz um trabalho extraordinário ali em Laguna, na Bahia, trabalho difícil, árduo, mas Deus tem feito algo extraordinário. Não vai contar depois, e é algo maravilhoso. Agradecer a saudação de bem-vindo, minha esposa está comigo, a minha esposa, meus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. É uma alegria estarmos aqui. Primeiro Reis, capítulo de número 18, verso 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, que conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria em redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração atrás.
Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Podeis estar assentados nesta noite. Não vou me demorar, prometo que antes da meia-noite eu termino, né? Antes da meia-noite, né? Eu termino. É uma alegria estar aqui nesta noite mais uma vez, como eu já falei. A minha esposa, em parceria com outras mulheres pregadoras, lançaram um livro chamado Coragem em Todas as Estações. É um devocional de 365 dias, né, no ano. É um devocional terapêutico. Tem ali, acho que só 7 que falou, né? 7. Já venderam ali 3, já ficaram com 3. Depois o pastor Natan vai estar nos auxiliando ali atrás. Se você quiser, é muito interessante. Quem organizou foi uma psicóloga, né? Ela tem um devocional e uma parte terapêutica muito interessante, uma dinâmica bem legal, um livro bem interessante. Depois o pastor Tavares nos liberou, nós vamos estar deixando ali para os irmãos ali, né, atrás. É interessante o livro. Meus irmãos, como eu vinha dizendo, o nosso pastor Tavares, né, tem sido, essa igreja, como pastor presidente, tem sido uma parceira missionária. Eu quero deixar o convite extensivo aí aos irmãos. Nosso congresso está se aproximando, o Congresso dos Milhões, né, começa agora em abril, do dia 25 até o dia 4, é um grande congresso missionário. O pastor Tavares, eu creio que vai estar lá conosco, né, os irmãos, e se você puder estar, será bem-vindo lá. Ore por nós, ore pela obra missionária, ore pelo campo missionário. Nós estamos hoje com 1.049 missionários no campo, 1.049 famílias de missionários sustentados, né, diretamente e indiretamente no campo missionário. É uma batalha grande todos os meses para cuidar, para manter, para socorrer, para dar suporte para esses missionários. Nós temos 37 projetos e estamos em mais de 20 nações. Estamos aí com os nossos missionários. Os irmãos têm uma ideia, só em Cuba nós temos 640 missionários. Na África nós estamos com 84 missionários. No Amazonas com 99, 100 missionários. E assim vai, o número vai indo, e a gente precisa manter. Então nós rogamos a oração de vocês e ore para que Deus venha trabalhar. Não esqueça de, quando orar, ore por Cuba. Cuba está passando uma crise terrível. A crise, eu estive lá em Cuba agora, em dezembro, e eles já estavam ficando 12, 14, 15 horas sem energia. Isso em dezembro, né? O país inteiro, não é uma cidade, não é um bairro, é o país inteiro, de 14 a 15 horas sem energia elétrica. Não tinha combustível quase nos postos. Nós tínhamos que pegar combustível no câmbio negro, comida no câmbio negro. Os cubanos não conseguiam armazenar comida porque não tinha energia, não tinha geladeira. Então eles iam comprando aos pouquinhos todos os dias. E agora, com essa crise, o levante do Trump ali, com a relação ao Caribe, aquela região ali, ele fechou todas as entradas de petróleo em Cuba. O último que estava levando petróleo para Cuba era o México, e ele deu um ultimato no México e disse que se o México mandasse mais petróleo para Cuba, ele ia levantar sanções contra o México. E semana retrasada, o México anunciou que não vai mais mandar petróleo para Cuba. Então eles já estão sem petróleo, não tem combustível em Cuba, ninguém consegue mais se locomover, as comidas não estão sendo levadas. O nosso missionário já estava 2 semanas, a gente não conseguia falar com ele, pastor. E semana passada conseguimos falar com ele,
e ele diz que está um caos, está ficando cada dia pior. O governo americano quer que caia esse governo, e nós precisamos orar para que caia logo, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas sabe o que me alegra lá? É que lá existem igrejas avivadas. Lá existem igrejas cheias do poder de Deus. Igreja que a gente chega é uma casa, a gente olha na rua, é uma casa, no escuro, pastor Regis, no escuro, pastor, não tem luz muitas vezes à noite, e aí quando tu entra lá tem um geradorzinho pequeno, escondidinho, um pinto de luz, mas lá tem um povo adorando a Deus de verdade, cantando, glorificando, almas se rendem aos pés de Jesus de forma extraordinária. Então ore por Cuba, e Deus vai fazer coisas lindas no campo missionário. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus que está no meu coração já há alguns dias, pensando nesse culto. Eu quero falar nesta noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O texto é muito conhecido, mas não é porque a gente conhece, não é porque Deus não vai falar conosco. Deus tem algo para mim e para você nesta noite. Deus tem algo para mim e para você. Você crê que Deus tem uma porção ainda? Eu quero falar nesta noite sobre 4 segredos para que o fogo do céu desça. Diga para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: o fogo só desce se esses 4 segredos forem feitos por nós. Eu estava pensando no texto que acabei de ler. Como eu disse, esse texto é muito emblemático, esse texto é muito extraordinário, esse texto é maravilhoso de a gente estudar, porém ao mesmo tempo ele é estarrecedor aos nossos olhos. Nós estamos aqui diante de um quadro muito forte. Nós estamos aqui num momento de Israel, crítico em Israel, um momento crítico na vida da nação de Israel. O reino de Israel havia sido dividido, a nação norte e a nação sul, 2 tribos e meia para o sul e 9 tribos e meia para o norte, alguns dizem que é 10, mas era 9 tribos e meia, e eles estavam divididos. Aqui no texto de Acabe, nos textos de Elias, é o reino norte, é Samaria, é a região norte. Samaria, o reino norte, está vivendo um período complicado, está vivendo um período de crise moral, crise espiritual, crise ideológica, crise religiosa. A nação está em crise. O rei Acabe é um banana, e casado com uma mulher chamada Jezabel, que governava e dominava no lugar de Acabe. Acabe era um rei banana, que não tinha autoridade, não tinha domínio, A Jezabel era um casamento ajeitado politicamente. Jezabel era sacerdotisa de Baal. Ela veio de Sidom, lá de Etibaal, e ela estava aqui junto com esse casamento organizado. Ela estava governando Israel. Israel estava passando por uma crise política, Israel estava passando por uma crise religiosa, Israel estava passando por uma crise de identidade espiritual. É tão interessante que é tão verdade que Israel diz no capítulo 18, versículo 21, que o povo estava dividido, que o povo estava em cima do muro, que o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. Deus levanta Elias nesse momento, nesse período da história. O profeta aqui é Elias. Elias é levantado por Deus para fazer a diferença nesse período. Elias sai de um lugarzinho chamado uma região desértica, uma região esquecida pela areia do deserto, tampada. Hoje a gente nem sabe bem a localização onde é, mas Deus levanta esse anônimo, traz ele para ser profeta em Israel, e ele vai profetizar Acabe dizendo: não vai chover segundo a minha palavra, e não chove pelo período de 3 anos e meio. Mas chega um momento, no capítulo 18, versículo de número 1, diz que Deus chega para Elias e diz: chegou a hora de te mostrar, porque existe na vida do profeta, existe na vida do homem de Deus, existe na vida da mulher de Deus
Deus, o momento que a gente precisa aparecer, o momento que a gente precisa se esconder e o momento que Deus quer nos revelar novamente. Elias aparece no capítulo 17, profetiza e Deus diz: agora vai e esconde-te. Mas no capítulo 18, verso 1, ele diz: agora vai e mostra-te novamente, porque Deus é quem conduz a sua igreja, Deus é quem conduz o seu povo, Deus é quem conduz os seus profetas, Deus é quem conduz os seus servos e mulheres de Deus. Elias então vem, se apresenta, e quando ele vai se apresentar, Acabe chega diante dele e ele começa a dizer para Acabe, Acabe diz: tu és o perturbador de Israel. Elias diz: eu não sou o perturbador, é você e os seus pecados e a casa dos seus pais. E aí Elias faz um confronto com Acabe e diz assim, propõe um confronto com Acabe e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir no Monte Carmelo e você traga os profetas de Baal, traga os profetas de Acera, reúne este povo e nós vamos ver quem realmente é Deus. E Elias e Acabe fecham esse acordo, e no dia determinado chega os profetas de Baal, que são 450 profetas de Baal. Quem sabe, eu estava pensando, estudando aqui, analisando os 400 profetas de Acera que foram convidados, não apareceu, mas só está os 450 profetas de Baal. E a Bíblia vai dizer que quando o povo se reúne no monte, quando o povo se reúne no Monte Carmelo, quando eles chegam ali, está os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal de um lado, Acabe junto com os 450 profetas de Baal, o povo assistindo. De um lado de cá está Elias representando a Deus. Sabe, eu fiquei pensando nesta tarde, enquanto eu viajava para cá, saí de casa 8h30 da manhã, estava nos aeroportos, eu fiquei pensando nesse texto, nessa figura, nessa imagem, tentando imaginar o cenário. 450 profetas de Baal de um lado, junto com o rei, junto com a autoridade do reino, e do lado de cá está um profetazinho só. Aleluia! De um lado do ringue está 450, do outro lado do ringue está um profetazinho só. Alguém olhava humanamente falando, diz: coitadinho deste profeta, coitadinho deste homem, o que esse homem tem na cabeça? A multidão está assistindo, e o profeta Elias se levanta e diz assim: olha, nós vamos propor, eu vou propor aqui um desafio. Eu vou propor um desafio aqui. Vamos trazer 2 bezerros, vamos colocar aqui, e vamos trazer lenha, vamos trazer aqui, fazer 2 altares, um para os profetas de Baal e outros para mim, para representar o Senhor. E nós vamos colocar a lenha, vamos colocar o bezerro em cima do altar. Só tem uma coisa: nós não vamos colocar fogo, nós vamos esperar, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos fazer todo o ritual, e aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que foi aceito o desafio. Elias olha e diz assim: vocês começam primeiro, vocês são em maioria, começam o desafio primeiro. E a Bíblia vai dizer que eles começam o desafio primeiro. O povo está assistindo, o povo estava dividido, o povo estava em cima do muro. A expressão aqui, cochear em 2 pensamentos, o termo cochear aqui significa vacilar, balançar, hesitar, ficar em cima do muro. O profeta Elias vai dizer assim: vós estão cocheando em 2 pensamentos. Sabe, eu fiquei pensando nessa expressão, pastor. Eu fiquei imaginando, olhando, entendendo o que o povo fazia naquele momento. O povo estava cocheando em 2 pensamentos. Ele estava vacilando em cima daquilo ali. Ele estava tentando agradar, tentando servir a Deus. É interessante que esse povo aqui, eles não tinham abandonado a Deus de verdade de uma vez só. Eles não tinham abraçado diretamente Baal. Eles estavam tentando agradar os 2 lados. Eles estavam em cima do muro.
Eles prestavam culto a Baal para agradar a Acabe, mas não deixavam de cultuar a Deus. Eles iam lá, faziam culto a Deus, prestavam suas homenagens e estavam em cima do muro. E Elias diz: olha, chegou a hora de definir. Chegou a hora de mostrar de que lado vocês estão de verdade. Chegou a hora de sair de cima, porque tem um grupinho de gente por aí que não quer largar a mão lá de fora e não quer largar a mão aqui dentro. Quer estar aqui, mas quer estar lá fora. Mas chegou a hora nesta noite da gente tomar uma posição de verdade e saber de que lado nós estamos. Não dá mais para brincar em cima do muro. Passei em cima do muro, é só nas muralhas lá da China e é muito caro para ir lá. Então não dá mais para passear em cima do muro. Nesta noite é noite de nós tomar posição, é noite de nós decidir de que lado estamos, se estamos daqui ou se estamos de lá. Tem gente que quer servir a Deus, mas quer abraçar o mundo. Tem gente que quer fazer as coisas, não quer largar aqui nós aqui, não quer largar nós aqui, mas não quer largar lá fora os benesses lá de fora, não quer largar o sistema lá de fora, quer andar abraçado. Mas nesta noite Deus está nos convocando a termos diferença, a sermos diferentes. Senão, pastor, tem gente que diz: pastor, a gente não pode ser assim, porque senão eles vão nos colocar na latinha. Nós vamos nos colocar na conserva. Mas, meu amigo, eu prefiro estar na lata de conserva do que estar abraçado com esse sistema, com esse governo corrupto, com esse governo aí. De qualquer jeito, eu quero continuar na lata de conserva, porque quem conserva é Deus, e a conserva resiste. Quem está comigo aqui nesta noite? Quem está comigo aqui nesta noite? Eu não compactuo com esse sistema corrupto, eu não compactuo com esse sistema de aborto, eu não me compactuo com isso. Eu sou conservador, eu ainda conservo. Minha família é conservada, meu lar é conservada, meus filhos eu quero conservá-lo, minha casa eu quero conservá-lo, a igreja que eu sirvo eu quero conservá-la. O mundo fica zombando de nós. O mundo fica zombando da igreja, mas a igreja permanece viva, a igreja permanece de pé, a igreja permanece na presença do Pai. O Pai é que conserva. O diabo achou que ia nos ridicularizar. O diabo achou que fazendo uma caricatura de uma latinha, achou que ia nos envergonhar. Não, o diabo deu um tiro pela culatra. Sabe por quê? Porque nós somos conservadores mesmo, e nós não nos envergonhamos disso. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos nos levantar com a vida de servos de Deus conservados na presença de Deus. Adore o Senhor. Exalte a esse Deus verdadeiro. Aleluia. Os princípios da palavra estão na nossa vida, na vida da igreja. Nos faz sermos fiéis ao Senhor. Aleluia. É interessante que nesse desafio o povo está hesitando, tentando agradar. E Elias diz: chegou a hora de vocês parar com isso. Chegou a hora de nós tomarmos uma posição, de vocês tomar uma posição. O Deus que operar, o Deus que mandar fogo, esse vocês vão servir. Pastora, eu fiquei pensando, que ousadia desse homem, que coragem desse homem, que convicção deste homem, pastor. Tem um sistema todo contra ele. Tem o rei, tem a Jezabel, tem os 450 profetas de Baal que comiam na mesa do rei, que eram alimentados, sustentados pelo sistema. Tem o sistema todo, e um homem só se levanta para se opor.
famoso. Eu me preocupo com o profeta que anda com uma carrada de gente atrás, porque profeta que é profeta na Bíblia, ele anda só. A maioria não quer acompanhar, a maioria não quer andar com ele, mas não tem problema. Se a maioria não andar, o Deus anda com o profeta. A gente vai no campo missionário, a gente vai fazer a obra missionária e chega lá, vê um anônimo, vê um missionário sozinho lá no campo, e alguém olha, despreza ele, mas quando você chega lá, você vê o que ele faz, a revolução que ele faz, o trabalho que ele faz, a obra que ele faz, porque Deus está na vida do homem, Deus está na vida da mulher, que tem coragem de confiar, de se entregar, de esperar, de estar debaixo da vontade daquele Deus poderoso. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesta noite. Esses profetas começam toda aquela artimanha, você sabe a história, não vou me demorar naquilo ali. Eles fazem toda uma frenesi, começa desde manhã e vai, dá meio-dia, passa meio-dia, quando vai chegando perto das 3 horas da tarde, nada acontece. Elias zomba dele, nada acontece. Elias disse: agora chegou a minha hora. Glória! Aleluia! Agora chegou a minha hora. Chamou o povo e disse: vem para cá. Vem para cá. O povo se achega a ele, e aí Elias começa um processo, porque fogo que é fogo não cai de qualquer jeito. Fogo que é de Deus não desce de qualquer lugar, não queima qualquer sacrifício, não desce em qualquer altar. Fogo do céu, fogo estranho até Xerém, incensário de qualquer um, mas o fogo do céu não vem qualquer incensário, não desce de qualquer maneira. A gente precisa parar de ficar de sermos meninos, porque a gente vai atrás de roda, muitas vezes de fogo qualquer, de qualquer foguinho de palha de milho, que acende e logo se apaga, que acende e logo se acaba. Mas o verdadeiro fogo, o fogo de Deus, o fogo do céu, aquilo que a chama, aquilo que evidencia o Deus verdadeiro, esse não é de qualquer maneira. Cutuca a pessoa que está mais perto de você, diga para ela assim: não desce de qualquer jeito. Fogo de Deus não cai em qualquer altar. Fogo de Deus não pega em qualquer chopana. Fogo de Deus não é desse jeito, levado às brecas, como nós dizemos lá no sul. Fogo de Deus desce em altar, em vida, em locais específicos, preparados especificamente. Elias vai chamar o povo e diz: vem para cá que eu vou mostrar qual é o segredo que faz com que o fogo de Deus desce. Vem para cá que eu vou mostrar qual é o segredo que o fogo de Deus desce e não em qualquer lugar, mas em lugares específicos, estrategicamente preparados. Camarada vive de qualquer jeito, torto, atrapalhado, e acha que o fogo vai descer, acha que o fogo vai cair. Dá 4 gritos, vira 2, 3 carambotas, faz uma macaquice para lá e para cá, e acha que fogo vai descer. Mas não, meu filho, pode descer qualquer coisa, mas fogo do céu não desce de qualquer maneira. Fogo de Deus desce dentro das ordens, dentro do meio, dentro dos processos, dentro daquilo que é de Deus para descer. Elias chama o povo, e o versículo de número 30 começa extraordinariamente dizendo: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E aí Elias vai fazer o primeiro segredo. O primeiro segredo para que o fogo de Deus desça é reparar o altar. Aleluia! Porque fogo não desce em qualquer altar. Aleluia! O altar precisa ser reparado,
Porque o fogo de Deus não desce a altar esculhambado. O fogo de Deus não desce a altar desajeitado, desmantelado, bagunçado. Não, senhores. Fogo de Deus só vai descer em altar reparado. Meu Deus! A Bíblia diz que Elias chega, chama o povo e diz: vem para cá, olha o que eu vou fazer. E aí ele começa a reparar o altar, porque o altar é o ponto de encontro. O altar é o ponto de encontro entre Deus e o homem. É no altar que o homem se encontra com Deus e Deus se encontra com o homem no Antigo Testamento. É através do altar em que o homem leva as suas necessidades a Deus e Deus traz resposta para o homem. É no altar que o homem se chega com as suas necessidades e Deus se aproxima com a sua provisão. É no altar que Deus se manifesta. É no altar que Deus se revela. É no altar que Deus opera. É no altar que Deus se manifesta no Antigo Testamento. Não existe outro lugar no Antigo Testamento para Deus se relacionar com o homem a não ser no altar. O altar é o ponto de encontro. O altar é o local que Deus se manifesta. O altar é o lugar que Deus opera. O altar é o lugar que Deus se revela. É no altar que Deus se manifesta. Tanto verdade que quando você lê a vida de Abraão, você vê Abraão como um homem de altar. Deus fala com Abraão e Abraão aprende a arte de levantar altar. Quando você olha para a vida de Abraão, você vê Abraão levantando altar. Aonde Abraão vai, ele edifica um altar. Só tem um lugar que ele vai e não edifica altar. Foi no Egito. No Egito ele não levanta altar. Mas fora isso, quando ele volta do Egito, ele começa a trabalhar com altar novamente. Abraão tem pelo menos 4 altares na sua caminhada. Ele tem o altar de Siquém, ele tem o altar de Betel, ele tem o altar de Hebron e ele tem o altar de Moriá. No altar de Siquém é quando ele chega depois de mais de um ano de caminhada, 800 e poucos quilômetros de caminhada, ele vai chegar na terra prometida, na terra que Deus prometeu, e Deus diz para ele assim: Abraão, habita aqui porque essa é a terra que eu vou dar aos teus descendentes. E ali em Siquém ele levanta um altar, é chamado o altar da adoração. É o altar que ele agradece a Deus, porque Deus deu uma caminhada segura para ele. Ele sai de Ur dos Caldeus, vem a Arã, de Arã ele vem caminhando e chega em Canaã. Em Siquém ele levanta um altar agradecendo ao Senhor. Dali ele segue adiante, vai a Betel, e lá em Betel ele levanta novamente um altar, e ali ele se relaciona com Deus. É o altar da oração, é o altar que ele comenta com Deus. Ele adora em Siquém, ele ora em Betel, mas ele segue adiante e vai em Hebron, e é lá em Hebron que ele vai ter um relacionamento maior com Deus. Lá em Hebron, na região dos Carvalhais de Manres, que Deus aparece para ele, mostra-lhe toda a terra. Quando ele olhar para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte, e ele vê tudo, e Deus diz: é aqui que eu te dou. É ali que Deus se relaciona. O altar de Hebron é o altar da intimidade. Ele vai mais adiante, e aí Deus chega para ele e diz: agora eu quero que você levanta o altar de Moriá, porque no altar de Moriá é o altar da entrega total. É onde a gente se esvazia de nós, aonde a gente se entrega totalmente para Deus, porque altar fala da nossa vida, altar fala do nosso relacionamento com Deus, altar fala do nosso relacionamento com Deus. E Elias chega para Deus, ele reúne o povo em redor dele e diz: eu preciso, para que haja fogo de Deus, eu preciso colocar o altar em ordem. O altar de Israel estava desmantelado. Elias vai dizer no capítulo 19, verso 10, ele diz: Senhor, Israel quebrou o altar. Israel quebrou o altar estava quebrado, e para Deus descer fogo, precisa
começar um processo, Gabriel, de restauração através de Elias, porque Deus poderia mandar o fogo, mas Deus não queria mandar o fogo só para honrar Elias. Deus queria mostrar ao povo um processo. O povo estava distanciado e Deus disse: vocês precisam voltar para mim, vocês precisam voltar para mim, vocês precisam se achegar, porque eu preciso trabalhar na vida de vocês. Irmãos e irmãs, Deus trabalha na nossa vida, Deus opera na nossa vida, Deus muda histórias da nossa vida. Então Elias vai pegar, e sabe o que eu acho interessante? É que Elias vai reparar o altar. Aleluia. Gosto dos detalhes. A gente precisa pensar. A Bíblia diz que Elias repara o altar. Ele vai juntar as pedras de algo que já existiu uma vez, mas não está mais funcionando. De algo que já foi, mas não é mais. De algo que já era, mas não é. Elias poderia ter feito um altar novo, sim ou não? Elias poderia chegar e dizer: vamos pegar pedras novas e vamos fazer um novo altar, porque aquele já foi. Mas não, Deus não faz desse jeito. Deus gosta de restaurar o que já foi uma vez. Deus gosta de levantar o que havia caído. Deus gosta de trabalhar com aquilo que a gente muitas vezes não dá valor, porque o processo de Deus é o mesmo. O processo de Deus é o mesmo, não mudou. Sabe, a gente muitas vezes que fica inventando firula. A gente que muitas vezes fica, como dizia o pastor Zé Carlos, a gente fica esmirilhando as coisas por aí. A gente fica inventando chifre na cabeça de cavalo. Mas Deus é simples. O método de Deus é o mesmo. O que funcionou no passado vai funcionar agora. Quer ver o método de Deus que não muda? É a oração. A oração não muda. Funcionou na igreja primitiva, funcionou há uns anos atrás e continua funcionando hoje. A gente diz: não, as coisas novas, mudou as coisas. Estamos na época da internet, estamos na época da cibernet, estamos na época da modernidade. Não esqueça que Deus trabalha no mesmo método, Deus trabalha da mesma maneira, Deus trabalha da mesma forma. O método de Deus é o mesmo. Passa os anos, vem novos, e Deus vai dizendo: é o mesmo método, é a mesma maneira, eu continuo operando do mesmo jeitinho. Elias diz assim: eu vou restaurar o altar. O altar que já foi. Sabe o que eu acho lindo, Gabriel? Sabe o que eu acho lindo? É que Elias vai pegar 12 pedras. E o altar de pedras era um altar que tinha um requerimento especial. Se você ler lá em Êxodo capítulo 20, versículo 25, Deus dá uma ordem específica para o altar de pedra. O altar de pedra tinha alguns requisitos. Em Êxodo 20, 25 diz: Deus falou assim: se vocês fizerem um altar de pedra, escolham pedras que não sejam lavradas, que não sejam cortadas pelo homem, que não seja burilada pela mão humana. Porque o altar de pedra não pode ser trabalhado. Eu vou falar. Sabe por que muito fogo não desce muito altar? É porque é muito burilado. Tem muita mão do homem, tem muito trabalho do homem, tem muito enfeitado do homem. O homem trabalha demais no altar, aparece demais o homem no altar. E Deus diz: não, o altar de pedra tem um segredo. O altar de pedra precisa ser simples. O altar de pedra precisa ser feito de forma simples. O altar de pedra não pode ser trabalhado pela mão do homem. Tem que ter a simplicidade. O altar de pedra tem que ser pedras naturais. Não pode ser burilada, não pode ser trabalhada. Tem que ser escolhida do mesmo jeito que vem de lá. Encaixe ela. Tem diferença uma pedra
da outra, mas não tem problema, porque no meu altar, aleluia, Elias pega essa pedra. Aí eu tenho que correr, que já deu meu horário, já falei demais pro meu tamanho. Elias pega essa pedra, ele começa a colocar no lugar, aleluia, ele começa a encaixar ela, as coisas começam a ir para o lugar, porque quando nós deixamos Deus trabalhar, irmãos, não tem pedra que fica fora, não tem altar que fica desmantelado. O problema é que a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. O problema é que a gente deixa o homem trabalhar, a gente deixa as pessoas trabalhar, a gente quer enfeitar, mas Deus está dizendo: deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu operar do meu jeito, deixa eu realizar do meu jeito, Deus vai fazer do meu jeito. A Bíblia diz que Elias pega aquelas pedras e começa a edificar novamente. O que estava caído fica de pé. Deus quer trabalhar nesta noite. Deus quer trabalhar na tua casa nesta noite. Deus quer trabalhar no teu casamento nesta noite. Deus quer trabalhar no teu lar nesta noite. Deus quer trabalhar na nossa vida nesta noite. Deus quer colocar as coisas em ordem nesta noite. Deixa Ele agir de forma simples. Deixa Ele trabalhar de forma simples, de forma simplificada. Sabe o que eu acho lindo? Quando Deus falou assim: eu não quero que trabalhe nas pedras. Que interessante. Por que não dar uma ajeitadinha, né? Por que não dar uma enfeitadinha a ela? Por que não quadricular ela? Por que não fazer elas toda quadrada, toda retangular igual? Sabe o que Deus falou? Ele disse: eu gosto de trabalhar na variedade. Glória a Deus! Porque eu não trabalho do mesmo jeito com todos. Porque tem altar diferente um do outro. As pedras do meu altar é diferente da pedra do altar do pastor Tavares. As pedras do altar do pastor Tavares é diferente da do Ezequiel, da do Natan, da sua. Tem pedra no teu altar que é maior do que a minha. Tem pedra no meu altar que é menor que a sua. O altar fica diferente um do outro, porque Deus não trabalha com fábrica de biscoito Maria, que sai tudo redondinho, igual do mesmo jeito. Deus tem um jeito de trabalhar na minha vida. Deus tem um jeito de trabalhar no teu altar. Deus tem um jeito de operar na minha casa. Deus tem um jeito de trabalhar na tua casa. Deus tem um jeito de agir na minha vida. Deus tem um jeito de trabalhar na tua vida. Elias poderia fazer um altar de qualquer outra coisa, mas Elias disse: eu quero um altar de pedra, eu quero voltar aos primórdios, eu quero voltar ao princípio, eu quero voltar ao jeito de Deus, eu quero voltar ao jeito que o fogo do céu vai cair. Aleluia! Não reclama, teu altar é diferente do meu. Pastor, meu altar dá trabalho, não tem problema. Deus vai descer fogo no teu altar. Ah, pastor, o meu altar eu queria igual da irmã, não. Deus não fez o altar da irmã igual ao teu, porque Ele quer agir no teu diferente, da tua maneira, do teu jeito, da tua forma, da tua simplicidade. Deixa Deus agir, deixa Deus operar, deixa Deus realizar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mover, deixa Deus realizar algo extraordinário. O primeiro segredo para o fogo descer no altar é reparar o altar. Segundo segredo para Deus descer fogo no altar é colocar lenha e o bezerro no altar. Fogo não desce em altar sem sacrifício. Fogo não desce em altar sem sacrifício. Fogo não desce em altar. Pode até estar o altar ajeitadinho, pode até estar as pedras no lugar, mas se não tiver bezerro organizado no altar, se não tiver lenha no altar, a lenha e o bezerro é o lado humano, é a nossa parte.
Tem a parte divina, mas tem a parte humana. Tem a parte de Deus, mas tem a parte do homem. E Elias diz: olha, dá para nós colocar a lenha nesse altar. Nós temos que encaixar a lenha certinha. Temos que pegar o bezerro. O sacrifício vai ser de holocausto. Não é qualquer sacrifício, é o sacrifício de holocausto. E o termo holocausto quer dizer todo queimado. Então nada pode ficar de fora. Tinha sacrifícios que uma parte era do sacerdote, ele ficava com uma parte para ele, outra parte tinha outro sacrifício, tinha uma parte para o sacerdote, uma parte para Deus e uma parte para quem trazia a oferta e comia naquele dia. Mas o holocausto não. O holocausto não era repartido com ninguém. O holocausto era colocado inteiro, de forma sistemática, organizado em cima do altar, porque o holocausto era totalmente para Deus. Ei, Deus não quer te dividir com ninguém. Deus quer você inteirinho para Ele. É uma entrega total. Sabe por que fogo muitas vezes não desce? É porque uma parte está no altar e outra parte não está. Uma parte está queimando e outra parte não está queimando. Uma parte está disponível e outra parte não está disponível. O apóstolo Paulo entendeu isso em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu nunca consegui, eu levei tempo para entender, pastor. Todo sacrifício que vai no altar é morto. Todo sacrifício que vai para cima do altar primeiro se mata, depois colocar no altar. Mas o nosso sacrifício é vivo. O nosso sacrifício é vivo. Porque o nosso sacrifício tipifica com o sacrifício de Isaac. Todos nós, eu já vi muita gente pregar e diz que Isaac é o tipo de Cristo. Não é. O tipo de Cristo não é Isaac. Isaac é o tipo que fica eu e você. O tipo de Cristo no sacrifício de Moriá não é Isaac. O tipo de Cristo no sacrifício de Moriá é o cordeirinho preso no ramo. Ele é o tipo de Cristo. Isaac é o tipo que fica eu e você. Que foi colocado, Isaac é o único sacrifício que entrou vivo no altar e saiu vivo do altar. Ele foi amarrado pelo pai vivo no altar para ser morto no altar, mas não morre porque o cordeiro substitui ele. E aí nós somos o tipo dele. E Paulo diz: nós é exemplo de Isaac, que se entregou vivo no altar. Nós nos entregamos vivos neste altar. Ei, Deus quer você vivinho. Deus quer você inteirinho. Deus quer você completinho. Deus quer você por inteiro. Deus quer você nos colocando por completo. Feche os seus olhos um minuto, eu já vou logo já parar. Feche os seus olhos nesta noite. O Senhor está aqui nesta noite. Ele quer você por completo. O fogo do Deus vai descer neste altar. O altar já está de pé, já está ajeitado. O sacrifício já foi colocado. Está completo em cima do altar. Deixa ele agir. O terceiro segredo, tem que adiantar. O terceiro segredo deste altar, para que o fogo de Deus desça. Primeiro é altar reparado. Segundo segredo é bezerro e lenha organizada em cima do altar. Eu tinha muita coisa para falar aqui. Combustível, a lenha, é o que alimenta o fogo no altar. Mas não vamos deixar lá. Outro dia nós falamos. Agora o terceiro segredo do fogo descer no altar, primeiro é reparar o altar. Segundo é organizar o altar com sacrifício e lenha. Terceiro segredo para descer fogo no altar é colocar água. É derramar água. Ele reúne o povo, coloca a lenha, coloca as pedras em ordem, coloca o bezerro, coloca a lenha, está tudo organizado. O povo diz: agora é só orar e descer fogo. Ele diz: não. Cava um buraco em redor,
Aleluia. Cava uma vala em redor que caiba 12 litros de semente pelo menos em redor. E o que mais? Ele disse: agora pegue 4 cântaros, encham de água e derrame sobre o altar. Vai derramar sobre o altar, vai molhar o sacrifício, vai molhar a lenha. Se já é difícil entrar pegar fogo com lenha seca, lenha molhada vai ser mais difícil ainda. Ele diz: jogue 4 cântaros de água no altar. Ele joga 4 cântaros de água no altar. Eles busquem mais 4, por favor. Eles buscam mais 4, jogam no altar. Eles tragam mais 4, por favor. E eles jogam 12 cântaros de água naquele altar. A água é tanta naquele altar que vai escorrendo pelo altar e vai enchendo. E enche aquela valeta que está ao redor do altar. Aleluia. Amai. Glória a Deus. Existem mistérios de Deus. Aleluia. 2 coisas eu preciso falar aqui para me orar. Primeira coisa é que quando Elias derrama aquela água no altar, Elias estava eliminando toda margem humana. Quando Elias derrama aquela água sobre o altar, Elias estava eliminando toda margem de manipulação humana, toda margem de agir humano, toda margem de manipulação humana. Porque Deus não precisa das minhas manipulações para Ele operar. Deus não precisa dos meus trejeitos para Ele operar. Deus não precisa das minhas artimanhas, do meu jeito, do meu gingado, do grossura da minha voz, do meu optar, do meu agir. Deus não precisa disso. Quando Elias joga a água no altar, Elias está dizendo: eu estou eliminando toda possibilidade humana. Eu estou eliminando toda a capacidade humana de querer fazer fogo humano descer do altar. A partir de agora só vai descer se for fogo do céu, porque homem nenhum colocará fogo no altar aqui de jeito humano. Só Deus, 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 só Deus trabalha. Isso eu acho lindo, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que a água é símbolo da palavra. E não existe nada mais poderoso para tirar toda a dúvida humana do que a água da palavra escorrendo no altar dele. É a água da palavra descendo no altar, é que tira a dúvida do pecador, é que tira a dúvida do incrédulo. O incrédulo chega aqui dizendo: aquele homem está manipulando, e ele começa a ver a água jorrar no altar. Ele vê a água derramada no altar, a sua palavra sendo derramada no altar, e ele vai dizer: realmente não tem jeito, não é o homem, não é a mulher, não é o pastor, não é o profeta, é Deus que vai derramar, é Deus que vai pegar. Se pegar fogo nesse altar, se mudar a minha história, se mudar meu casamento, se mudar a minha vida, tem que ser Deus. Mas existe um segundo segredo. Quando Elias vai derramar aquela água no altar, pastor Natan, além dele eliminar toda dúvida, porque a água pagou toda a possibilidade humana. A água é símbolo da palavra, e a água representa a palavra que limpa todo, que tira toda qualquer dúvida. Agora tem um detalhe extraordinário. Quando o fogo desceu, o que aconteceu com a água? A água evaporou, porque depois que a água faz o seu papel, ela se evapora. A palavra de Deus, depois que cumpre o seu papel aqui, ela volta. Depois que ela cumpre o seu papel aqui embaixo, ela volta. A Bíblia diz que a palavra de Deus não fica vazia, não desce antes, faz o que lhe apraz, antes faz o que lhe agrada. Deus tem um propósito nesta palavra, Deus tem um propósito nesta palavra, mas o segredo maior não está aqui. É quando Elias derrama aquela água no altar. Aleluia. Elias está fazendo algo que ninguém fazia. Elias está oferecendo a Deus algo que ninguém tinha para oferecer. Elias está derramando no altar algo, oferecendo algo para Deus de muito valor, de muito precioso. Eu fiquei pensando,
Eu fiquei imaginando, pense comigo, 3 anos e meio de seca. Onde Elias achou tanta água? Acabe, diz o texto, você vai ler no capítulo 18, verso 5, que pegou ele e Obadia. Ele só vai para um lado, eu vou para o outro. Nós vamos achar fonte de água que tenha fonte para alimentar, para criar capim em redor para alimentar animal. E eles correram o país inteiro e não acharam. Até o ribeiro que Elias estava bebendo água, o ribeiro de Querite, que corria água abundante, secou no meio do caminho. Então água não era fácil de encontrar. Água era objeto de luxo naquela época. Água era que as pessoas corriam atrás. Agora minha pergunta é, aonde tinha tanta água? Aleluia. Onde é que tinha tanta água? Tem estudiosos que vão dizer que os 12 cântaros de água aqui derramados davam aproximadamente 150 litros de água. Aonde é que Elias achou tanta água para derramar sobre aquele altar? Elias era o homem que tinha intimidade no Carmelo. Elias era o homem que vivia no Carmelo. Elias era o homem que tinha intimidade. Elias sabia de uma fonte secreta no Carmelo. O que os homens não sabiam, Elias sabia. O que os homens ansiavam, Elias tinha de sobra. O que os homens buscavam com ansiedade, Elias tinha uma fonte escondida. O que os homens procuravam, Elias tinha jorrando de sobra. Sabe o que Deus falou comigo? Os meus têm de sobra o que o mundo falta. O que o mundo anseia, os meus profetas têm de sobra. Acredita comigo, não vou mais adiante, nem vou mais para adiante. Mas Deus nesta noite diz, ei, o que o mundo precisa, jorra de sobra nos meus. O que o mundo precisa, sabe aquela sede que o mundo tem de sobra água para sedentar ele. Sabe aquela sede que o mundo tem? Elias Acabe procurava água e capim para tratar bezerro, para tratar cavalo. Elias disse, o que eu tenho eu ofereço ao Senhor. Eu tenho de sobra, eu tenho para dar, eu tenho para oferecer. Eu quero oferecer o meu melhor a Deus. Nesta noite Deus está aqui esperando o meu e o teu altar encharcado, para que Ele possa derramar fogo do céu, para que Ele possa derramar o fogo desse altar. Elias reúne, joga água, oferece o melhor para Deus, e aí ele vai orar. Olha aqui para mim. O quarto segredo do fogo descer é a oração. Eu não tenho mais tempo, mas se você chegar em casa e for estudar a oração de Elias, no hebraico dá 41 palavras. Não passa disso. Elias vai orar uma oração curta, simples e objetiva. Porque os 450 profetas de Baal passaram o dia gritando e berrando e se deslaçando, se machucando, se delatando. Elias, em menos de 41 palavras, faz o fogo descer, faz a glória chegar. Porque não é muito gritar, é intimidade no altar. Intimidade no altar. É presença de Deus no altar. Sabe o que eu acho lindo? É que o altar de Deus organizado, nem organizado, bezerro em cima, água oferecida, oração realizada, fogo descido. Orar por você nesta hora. Quando o fogo de Deus desce, Ele vai fazer algumas coisas. Olha aqui para mim. Quando o fogo de Deus desce, Ele vai fazer algumas coisas. Primeiro, Ele vai queimar o bezerro. Segundo, Ele vai queimar a lenha. Terceiro, Ele vai lamber a água. Quarto, Ele vai queimar a pedra. Quinto, Ele vai queimar o pó. Sexto, Ele vai levar a incredulidade do povo embora.
Sabe aquela incredulidade que está lá no coração? O fogo veio e levou tudo embora. O povo viu aquilo ali e se prostrou-se e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque diante do fogo de Deus no altar não tem coração duro que resista. 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 Ei, sabe aquele problema lá na tua casa? Sabe aquele homem duro lá na tua casa? Deixa o fogo de Deus descer no altar que você vai ver ele quebrantar já. Sabe aquela mulher dura lá na tua casa que você está sofrendo? Deixa o fogo de Deus descer que você vai ver o que vai acontecer com ela. Sabe aquele teu filho? Sabe aquela tua filha? Sabe aquele problema que não tem jeito? Você diz: pastor, não tem jeito, não se curva, não tem jeito, não dá jeito. Ei, não dá jeito porque não desceu o fogo completo ainda. Mas deixa o fogo de Deus descer no altar e você vai ver Deus trabalhando lá. Você vai ver casamento se organizando. Você vai ver vida voltando. Você vai ver lá restaurando. Sabe por quê? Porque Deus nesta noite começa a trabalhar. Posso orar, pastor? Eu quero chamar você aqui na frente. Não sei quanto vai vir, mas eu quero orar por você e com você nesta noite. Você que precisa que o fogo de Deus desça para mudar a história da tua vida. Vem para cá. Pastor, eu preciso. Não estou dizendo que o teu altar está desmantelado. Não estou dizendo que a tua vida está desajeitada. Não estou orando para isso. Eu estou dizendo que você que precisa que o fogo de Deus desça e mude a história da tua casa. Mude a história da tua vida. Mude a história da tua empresa. Mude a história do teu casamento. Mude a história da tua família. Mude a história. Deus vai mudar. Deus nesta noite trouxe eu aqui para falar esta palavra. Deus me deu essa palavra. Essa semana eu estava pensando nela e fiquei trabalhando com ela. E eu disse: Deus, eu queria outra. Eu queria fazer uns gritinhos, tirar umas carambotas, fazer alguma coisinha lá, dar uns 4 pulos e já resolvia. Mas Deus disse: não é essa, meu filho. Eu quero essa. Eu quero trabalhar nesta. Deus quer que trabalhar algo aqui nesta noite. Sabe aquele casamento difícil? Sabe aquele casamento difícil? Deus vai trabalhar lá. Vai mandar fogo e vai reverter aquela situação. Sabe aquele filho complicado nas drogas? Deus vai trabalhar através do fogo de Deus na sua vida, no teu altar. Deus vai trabalhar lá, vai mudar a história lá. Não te espanque do jeito que Deus vai fazer, mas Deus vai lamber o negócio, vai mudar a história. Levante a mão para cá, levante a mão para cá, levante a mão para cá. Levante a mão para receber nesta noite, receber o milagre de Deus nesta noite. Eu sei que vocês já estão cedo aqui, mas Deus nesta noite vai entregar algo. Tem fogo no altar, tem bezerro já no altar, tem lenha. Deus vai responder. Deus vai responder. Elias diz assim: Senhor, responde por 2 motivos. Primeiro, para que o teu nome seja glorificado. Segundo, para que todos saibam que eu sou profeta. Ei, Deus vai responder a tua oração. Tu tens sido humilhado lá, tu tens sido ridicularizado lá, tu tens sido zombado naquela casa, mas Deus nesta noite dá um sinal para você, e você não vai ser mais ridicularizado lá. Você vai ser honrada. Você vai ser honrada lá, mulher. Você vai ser honrada lá, homem. Deus vai te honrar lá. Deus vai fazer aparecer o sinal de Deus naquele lugar. Recebe, 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 recebe graça do céu nesta noite. Recebe graça do céu nesta noite. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Os obreiros que podem me ajudar a ministrar aí nesta noite. O céu começa a se manifestar nesta noite. Recebe graça de Deus nesta noite agora. Isso, isso, recebe. Recebe, 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 renovo de Deus nessa noite. Recebe, 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 recebe. Mulher, recebe. Tu pensas que eu não tenho visto ela tá pronta? Tu pensas que eu não tenho visto o trabalhar dele? Mas eu quero. Eu ponho por terra e te dou vitória e te honro lá, diz o Senhor para ti nesta hora. Recebe, 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 recebe.
misericórdia.